Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 27, no item 5, Eficácia da Prece. É bem interessante esse capítulo, essa parte do capítulo, Eficácia da Prece, porque há uma eficácia na prece, todos nós sabemos disso, e o Allan Kardec ele vem reforçar essa questão, essa questão da eficácia da prece. E depois nós vamos buscar em toda a literatura espírita a eficácia da prece propriamente dita. O quanto a prece nos coloca em contato com o plano espiritual. As mães que oram por seus filhos, que têm grande ascensão sobre o plano espiritual superior, para fazer com que elas sejam ajudadas, que o pedido das mães, das avós, dos pais e de todos aqueles que querem humildemente se colocarem à disposição do plano espiritual e buscar a inspiração divina para poderem ser ajudados nos seus pedidos. Então, há uma eficácia na prece, nós vamos constatar isso, e a prece, tanto do ponto de vista doutrinário, quanto do ponto de vista científico, ela é estudada por André Luiz. Nós temos lá no livro Mecanismos da Mediunidade, onde ele fala sobre o pensamento, onde ele fala sobre essa matéria, vamos dizer, entre aspas, essa matéria mental que é emitida através do pensamento e como vibram esses átomos através dessa prece, através desse momento de prece, desse momento de pensamento em contato com o plano espiritual superior. Então, tanto do ponto de vista científico, tanto do ponto de vista doutrinário, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do ponto de vista científico. E esse assunto da prece rende um grande número de estudos para nós entendermos a eficácia e entendermos como é que nós vamos nos dirigir a Deus e como é que aos espíritos superiores, a Jesus, a Deus e aos espíritos superiores, como nós vamos nos dirigir a eles para podermos buscar essa inspiração divina. Então ele começa assim, o capítulo é o 27, Pedi e obtereis. E o item 5, Eficácia da prece. E ele começa assim, por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. E Allan Kardec começa comentando sobre a questão da eficácia da prece. Ele diz assim, há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis, e ele, acho que vale uma observação nossa nesse sentido. Por que nós oramos? Qual a finalidade das nossas preces? Se nós assumimos um compromisso no plano espiritual, nós chegamos na Terra com alguns momentos para passar, algumas provas, algumas dificuldades que nós acarretamos nas outras existências, porque Deus, sabendo de nós, das nossas dificuldades, sabendo daquilo que nós temos que passar, nós vamos utilizar a prece para fazer um pedido para Deus, para modificar. E Allan Kardec, ele coloca de uma forma bem interessante. Allan Kardec é professor, e todo professor ele tem uma didática, todo professor que pretende explicar para algum aluno e trazer para os alunos, ele utiliza uma didática, ele faz um trabalho mostrando que existem dois pensamentos. Um pensamento que é o que nós vamos contestar, e o pensamento, como esse pensamento é contestado, como ele pode ser contestado. Então ele tem aqui, ele diz assim, há leis naturais e imutáveis, sem dúvida,
Mas Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Então, ele já mostra para nós aqui que há uma fatalidade relativa e que há uma interdependência entre os dois planos, que Clarencio vem esclarecer lá no livro Entre a Terra e o Céu, no primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. E ele faz um belíssimo apanhado sobre essa interdependência que existe e essa fatalidade relativa. Se nós deixássemos, se nós nos colocássemos numa posição de paralisia, vamos dizer assim, diante de sabermos que nós temos algumas provas para passar, e nos colocássemos nessa posição e falássemos assim, não, já que eu tenho que passar essas provas, há uma fatalidade nisso, porque eu tive uma outra encarnação, nessa outra encarnação eu cometi alguns erros e agora eu venho para cumprir, para pagar por esses erros, pagar entre aspas, por esses erros, mas isso pode fazer parte do nosso pensamento. Eu venho para pagar esses erros, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar. Eu sento e espero acontecer uma doença, cair alguma coisa em cima de mim, acontecer alguma fatalidade, que eu venha pagar esses erros que eu cometi no passado. Só que ele diz que não, que há pessoas que há leis naturais imutáveis, sem dúvida. Nós estamos submetidos às leis de Deus. Porém, se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, Deus nos coloca o quê? Que nós somos ativos na nossa existência, que há ação na nossa existência. Por isso que eu gosto sempre de afirmar, e todas as vezes que nós vamos falar sobre, que nós vamos fazer, nos referir ao Espiritismo, nós nos referimos ao Espiritismo como uma religião de ação, não de contemplação. Porque se nós nos colocássemos em uma posição de contemplação, nós ficaríamos nessa posição onde nós não temos o nosso livre-arbítrio, onde nós não modificamos a nossa existência, onde nós nos colocamos passivamente diante da lei e deixa rolar, como dizem os jovens, e nós vamos deixar rolar a nossa vida. E na verdade não é isso que acontece. Há uma atividade nossa no bem, há uma interdependência, como diz o Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, há uma interdependência entre o plano espiritual e o nosso plano material, e há espíritos que nos protegem, há espíritos que tomam conta das nossas existências, há a nossa participação da nossa vida na Terra, e nós não somos passivos, nós somos ativos na nossa vida. E há mudanças na nossa passagem pela Terra, pode haver mudanças, sem dúvida, como diz Allan Kardec. Nós podemos mudar a direção da nossa vida. E a prece, ela é eficaz nesse sentido, porque nós nos colocamos em contato com o plano espiritual. Quando nós estamos em prece, nós nos colocamos em contato com o plano espiritual. E Emmanuel, ele tem numa das suas mensagens, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos estar sempre orando, orar sempre, porque nós estamos assumindo, ao orarmos através do trabalho, através da nossa boa conduta, através da paciência, através do perdão, através do nosso dia a dia, através da nossa modificação interior, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos orando sem cessar e nós estamos assumindo um vínculo com a espiritualidade superior. Então, esse vínculo é necessário para a nossa vida, porque assumindo esse vínculo com a espiritualidade superior, nós fazemos o quê? Nós damos, nós assumimos uma posição de que todos nós somos médiuns, e ao assumirmos esse vínculo com o
plano espiritual superior, todos nós médios, nós estamos sob a inspiração divina. E se nós conseguíssemos manter esse contato, buscar esse vínculo com a espiritualidade superior, nós estamos constantemente sendo protegidos pelos espíritos superiores e pelos nossos anjos da guarda, como o Maida estava falando, um trecho do livro de Caiba Schutter, aqui um pouco antes, quando eu cheguei, ele estava falando sobre isso. E nós estamos todos sob a proteção dos espíritos superiores. Mas nós precisamos sintonizar. Então, a eficácia da prece é essa. É você busca o pensamento, você emite o seu pensamento na direção do céu, em direção de Deus, em direção da obra divina, e aí o que acontece? Dependendo da frequência com que você emite esse pensamento, as inteligências superiores imediatamente sintonizam com o teu pensamento. E aí elas vêm, através dessa sintonia, elas vêm para um contato mais estreito. É onde nós buscamos a inspiração divina. É onde eles vêm nos trazer essa inspiração divina. É através desse contato que o Clarencio também fala lá no livro Entre a Terra e o Céu, e ele diz assim: cada prece, antes de continuar na explicação do Allan Kardec, eu quis fazer essa ressalva, que é para a gente entender bem o que o Kardec quis dizer com a eficácia da prece. E ele vai usar como um professor, assim, o professor dos professores, que é Allan Kardec, ele vai utilizar alguns recursos aqui para nos mostrar isso. Mas o Clarencio, ele fala lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz o seguinte: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, nós emitimos como as ondas de rádio, e essas estações receptoras, elas vêm em nosso auxílio. Pode, não? Tu lembra que eu sabe de Esmênia? Esmalha. A prece de Esmalha. Esmalha. No final, As bolhas caem. As bolhas caem. Exatamente. E eles trazem. Eu já vou. Exatamente. Exatamente. E tem outras, a gente vê na literatura espírita outras preces. E eu já vou chegar na Esmalha, eu vou citar a prece da Esmalha um pouquinho mais para frente aqui, quando o Allan Kardec fala ainda sobre a eficácia da prece. E ele diz assim, que nós temos nós somos uma estação emissora, e essa estação emissora encontra uma estação receptora, e a nossa frequência. E essa frequência, ela vai até aonde vai a nossa capacidade, da nossa frequência. E eu vou aproveitar a deixa do Pedrinho, que falou sobre a prece de Esmalha, e vou lembrar sobre a prece de Esmalha também. Porque Esmalha, ela está no centro, no livro Os Mensageiros, tem a Esmalha, eles estão no pronto-socorro espiritual, e o que acontece? Existem o que eles chamam de umas múmias lá, né, no plano espiritual. São espíritos que estão ainda adormecidos. E o que acontece? Quando ela faz essa prece e ela se liga ao plano espiritual superior, o que acontece? Começam a vir umas bolhas do plano espiritual, e essas bolhas vão atingindo esses espíritos e todos que estão ali. Como umas bolhas de sabão, mais ou menos assim, para ilustrar. Como umas bolhas de sabão, e essas bolhas vêm descendo, por quê? Porque elas se ligam ao plano espiritual superior, e essas bolhas descem de lá do plano espiritual superior e atingem esses espíritos que estão adormecidos. E o que acontece com eles? Aquilo entra pelo peito, e como entra pelo peito dos espíritos que estão ali, André Luiz e todos os espíritos que estão ali, e ela entra pelo peito desses espíritos, pela cabeça, pelo peito, e eles começam a acordar. Porque existe o que também? Existe uma recepção desses espíritos. Existe um momento propício que essas forças, essas inteligências superiores trazem até esses espíritos para que eles acordem. E não é só a Esmalha, nós vamos encontrar em toda a literatura espírita, aonde há uma prece,
há o quê? Há um contato do plano espiritual. Só que, obviamente, para cada frequência há um contato que é feito. A nossa frequência ainda é uma frequência, eu digo a minha, né? Eu não sei qual é a frequência de cada um, mas a frequência em geral do planeta Terra ainda é uma frequência que encontra alguns espíritos que estão na crosta. Outras superam a crosta. E outras são preces refratadas, que o Clarencio também se refere no livro Entre a Terra e o Céu. Já que eu entrei, agora eu vou continuar, depois eu volto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Clarencio, que é o espírito que o André Luiz acompanha no livro Entre a Terra e o Céu, ele explica. E ele explica sobre a prece refratada. Não sei se vocês lembram e se vocês sabem o que é uma prece refratada. Acontece o seguinte: tem uma moça que ela reencarna e ela é acompanhada pelo plano espiritual superior nessa reencarnação, porque ela tem existe um plano para ela na Terra. E o que acontece? Ela vem, ela reencarna e ela é filha de um casal e a mãe dela desencarna. Eu vou contar assim bem rápido a história. A mãe dela desencarna e a mãe assume, e o pai se casa com uma outra mulher, e por conta da morte de um irmão dela, esse espírito passa a obsediar a nova esposa do moço lá que casou com essa mulher. Então o que acontece? Essa mocinha que faz as preces e que ela tem um contato, que a frequência das preces dela atinge fora da crosta, que ela tem a capacidade de chegar até nosso lar, as preces dela chegam até nosso lar, porque eles fazem, o Clarencio recebe até uma planilha, lá um gráfico dessas preces. O que acontece? Ela ora pensando que a mãe está no plano espiritual superior, mas a mãe é um espírito obsessor. Então ela ora pedindo que a mãe a ajude. Só que a mãe não consegue receber essas preces. Então, o Clarencio chama de prece refratada. Ele pega essa prece, que é dirigida à mãe, ela não chega até a mãe, porque a mãe não tem condições, não tem uma inteligência que ela possa, não é uma inteligência superior, que possa, uma estação de rádio que possa receber essa prece, e essa prece vai até o plano espiritual. Até o plano espiritual superior, e o Clarencio explica para o André Luiz que ela ultrapassa a crosta. Ela chega até nosso lar. E ela chega até onde está o Clarencio. E os espíritos falam para ele: olha, acontece o seguinte, a mocinha está fazendo a prece e está pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda. Então eles vão até a casa e aí se desenrola o livro Entre a Terra e o Céu, que é toda, vamos dizer assim, todo o caso dessa moça, que tem o Júlio, tem, enfim, todos aqueles que pertencem àquela família que está interligada com o plano espiritual, e aí o André Luiz desenrola todo esse trabalho que é feito pelo plano espiritual. Então, o que acontece? Essa prece é uma prece refratada. E o Clarencio explica, ele fala: olha, isso é uma prece refratada. Então, por isso que eu falo, rende grandes estudos a prece. E a eficácia da prece é incontestável. É incontestável. Ela está aqui, ela está orando, a prece dela está chegando lá em nosso lar. E o Clarencio vem com a equipe, com o André Luiz, com o Hilário, enfim, e com todos que acompanham essa equipe, para atender todos aqueles que fazem parte daquela casa. Ela tem um acompanhamento de lá do nosso lar. Ela vem para a Terra com um acompanhamento, ela vem com um programa para a Terra. Agora, basta que nós nos coloquemos à disposição do plano espiritual superior, que nós busquemos, como ele disse aqui, Allan Kardec, a inspiração divina, para nós sabermos quem são os nossos espíritos protetores, quem são aqueles que efetivamente estão do nosso lado, nos inspirando e nos mostrando o caminho reto a seguir. Porém, o livre-arbítrio é nosso. O caminho que nós vamos seguir, nós vamos tomar. Seja o caminho do bem, seja o caminho da evolução espiritual, seja o caminho de estacionar, esse caminho nós aqui vamos tomar. E aí que está o nosso mérito, porque nós tendo o nosso livre-arbítrio, nós não estamos sob a direção de um espírito que diz:
faça isso, faça aquilo, siga por aqui, siga por ali. Nós seguimos, mas de acordo com a nossa inspiração, de acordo com as experiências que nós trazemos do plano espiritual, enfim, e de acordo com aquilo que nós colocamos através do nosso pensamento. Então nós temos assim belíssimas explicações dentro da obra do André Luiz sobre o pensamento, sobre a prece. E Allan Kardec continua, ele diz assim, nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino. Ele está falando sobre a fatalidade relativa, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer a atividade, para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Eu coloquei um pouco o carro na frente dos bois para falar sobre a prece refratada, mas existe o quê? O que ele diz aqui, que é o livre-arbítrio, certo? Então ele diz assim, em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros do relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento de sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. É óbvio que Deus sabe melhor o que nos convém. Ele é nosso Pai, Ele conhece a todos, a cada um de nós. Isso nós temos a explicação de Allan Kardec, onde ele nos diz, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus conhece cada um dos seus filhos. Nós somos a maior obra da criação divina. O Espírito é a maior obra da criação divina. E como todo bom Pai e sábio, Ele sabe e Ele conhece cada um de nós. E Ele sabe as nossas necessidades e Ele sabe como nós pedimos e Ele sabe como atender às nossas necessidades. Então Ele diz assim, o homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação, e o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então nós fazemos a conexão, nós emitimos a nossa frequência, os bons espíritos, os espíritos que pegam como uma estação de rádio a nossa frequência, vêm em nosso auxílio, vêm, obviamente que tomando conta e o mérito do nosso pedido, eles vêm em nosso auxílio e fazem o quê? Eles nos dão sugestões e nós seguimos o nosso caminho. É assim que funciona o mecanismo, esse mecanismo da prece. Então ele diz assim, Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as suas próprias dificuldades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Então, existem dois tipos de prece. Como são as preces? Como é aquela prece que nós devemos fazer? Isso está na nossa consciência. Uma delas é a prece que nós nos colocamos à disposição da espiritualidade e que nós pedimos, Senhor, me ajude a passar. Nós entramos numa dificuldade, vamos dizer assim.
Aí nós pedimos, Senhor, me ajude a passar por essa dificuldade. Que os bons espíritos me inspirem nesse momento como eu superar essa dificuldade. Eu não estou pedindo que o Senhor tire a dificuldade das minhas mãos, mas eu estou pedindo que o meu anjo da guarda, que o meu espírito protetor e que os espíritos protetores que se afinam ao meu pensamento nesse momento venham me ajudar a superar a dificuldade. Essa é uma prece. E a outra prece é aquele que ele fala aqui, que a gente quer para nós, e a gente fala assim, o que eu fiz para passar por essa dificuldade? Meu Deus do céu! Eu sou uma pessoa tão boa, eu vou segunda, terça, quarta, sábado, terça, eu trabalho na creche, eu faço não sei o quê. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Meu Deus do céu! E eu me revolto contra um programa que eu tenho para vir para a Terra. Então existe a prece e a prece, e as preces, pedidos e pedidos, pedidos e pedintes, como vocês devem lembrar da mediunidade que o Clarence fala. Existem médiums e mediunidades, existem doutrinadores e existem doutrinas. Lembra que o Rubio fala lá para o André Luiz, quando ele se refere à mediunidade? E existem pedidos e existem pedintes também. Em que qualificação, em que setor nós nos encaixamos na hora de pedir? Aonde nós nos encaixamos nesse momento? Isso cabe à nossa consciência, cabe a nós pensarmos como é que nós reagimos diante das dificuldades, como é que nós reagimos e como é feita a nossa prece. É uma prece de um pedido de inspiração divina ou é uma prece onde nós nos revoltamos contra Deus e nós falamos, poxa, mas eu tenho que passar por essa dificuldade, logo eu, sabe? Logo eu, que sou uma pessoa tão boa, uma pessoa que tem tantos méritos, poxa, o que eu fiz para passar por essa dificuldade? Vocês devem observar que são dois caminhos diferentes para chegar até o destino, né? Então, por isso que ele diz aqui, que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Ora pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem dar-lhe de beber. A água no deserto não vai cair do céu, obviamente, que está no deserto, né? Não vai chover lá. Então, no entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne forças, levanta e avança ao acaso, chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e com isso retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará, graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá, que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem por não haver deixado abater. Então, existe aquele que fala, puxa, obrigado, meu Deus, por eu ter encontrado a água, por eu ter encontrado a solução dos meus problemas. E existe aquele que fala, puxa vida, tá vendo que sorte? Que, ó como como o acaso faz com que as coisas aconteçam. Mas, perguntarão, por que o bom espírito não lhe disse claramente, siga este caminho e no fim encontrarás o que necessita? Por que não mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira eu teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo a usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levante. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito,
fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Eu não sei se vocês conhecem a história de Tobias, está no livro de Tobias, na Bíblia católica, porque ele não é um livro de inspiração. Ele vem, Tobias vai, ele vive em Nínive, lá que é uma cidade que é onde é atual o Iraque, há 700 e tantos anos antes de Cristo, e como ele recolhe os mortos, eu vou fazer bem rápido a história do Tobias, porque já está acabando meu tempo. E aí ele vai e ele pelo rei lá, o rei da Síria, tiram os bens dele e ele manda o filho dele, que se chama Tobias também, e é esse Tobias que é acompanhado por um anjo que na verdade se materializa e ele vai até a outra cidade para receber uma dívida que o pai tinha, alguns talentos que ele vai buscar, e nessa cidade ele conhece Sara, só que Sara aquela relação entre o bem e o mal que existe na Bíblia. Sara ela é considerada uma mulher amaldiçoada porque ela tem 7 casamentos lá que na noite de núpcias os 7 maridos morrem. Então, os que se casaram com ela morrem na noite de núpcias. Então, o anjo fala para ele, o anjo Rafael, fala para ele: olha, Tobias, você pede a Sara em casamento. E precisa ter muita fé, né, para pedir uma mulher que já teve 7 casamentos destruídos na noite de núpcias, e ele pede a Sara em casamento. Eles casam, ele volta, e aí ele volta para a cidade dele com a mulher, traz o dinheiro para o pai, que se chama Tobias também, e quando ele chega, o anjo Rafael fala para ele, é o anjo Rafael, né? O anjo Rafael fala para ele que ele é materializado e que ele é um anjo. Tem inúmeras obras de arte que a gente vê lá nos museus, que tem o anjo com as asas, e que na Bíblia eles falam, obviamente, que o anjo não aparece com as asas, mas depois ele aparece para o Tobias com as asas, ele mostra. Então o que ele mostra? O que o Kardec quer dizer nesse momento? Ele quer dizer o seguinte: não adianta nada o anjo aparecer, se materializar e falar, ó, a água está do outro lado. Ele nos inspira, ele nos mostra através da prece de como eu faço esse pedido, que há pedidos e pedintes, como eu faço esse pedido e como eu recebo esse pedido em troca, e aí, pelo meu esforço, eu vou buscar a água do outro lado, ele sobe a monte e vai buscar a água. Então, é o ajuda-te que o céu te ajudará. Eu acho que vale aí pegar o livro Entre a Terra e o Céu, ouvir as explicações do Clarencio sobre a prece, a ação da prece, se chama o capítulo, ouvir as explicações do Clarencio, ler a eficácia da prece, as explicações do Kardec novamente e tirar as próprias conclusões. Acho que antes de encerrar totalmente, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, também em nome da diretoria da casa, desejar um Feliz Natal, que nós tenhamos um Natal de paz, de alegria, de fraternidade, e que nós tenhamos em 2016 muito trabalho, que venha 2016 com muito trabalho, muita amizade, muita união em torno de todo esse trabalho que é feito pelo Cristo, que nos foi oferecido por Jesus e que nós somos trabalhadores com as nossas dificuldades também. Gostaria de lembrar a todos que nós entramos em recesso dia 19. Dia 19 é o último dia que nós temos trabalho na casa, que é o próximo sábado. Se quiserem participar do trabalho do passe no sábado, da palestra, o centro vai estar aberto. E a partir de segunda-feira, dia 22, nós entramos em recesso e voltamos no dia 9, que é um sábado também. Nós começamos no sábado e dia 11 nós retornamos com a semana que foi determinada aqui, que seria a semana de homenagem à doutora Marlene Nobre, que vai do dia 11 ao dia 14 de janeiro. Nessa semana nós vamos ter, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, no horário das palestras, vão ser feitas palestras todas dedicadas ao trabalho da doutora Marlene. E
Nós temos também a Folha Espírita, porque vai ser lançado o livro, O Legado de Marlene Nobre, pelo Paulo, da autoria do Paulo, do nosso presidente, né, do Paulo Rossi. Ele vai lançar o livro, e a Folha Espírita é uma maneira de homenagear a doutora Marlene através da Folha Espírita, da assinatura da Folha Espírita. Nós vamos poder comprar o livro aqui na livraria com um desconto. O valor de capa, como disse o Flavinho aqui no começo, é de R$20, mas nessa semana nós vamos poder comprar o livro por R$10, e os assinantes da Folha Espírita, aqueles que desejarem assinar a Folha Espírita, vão ganhar o livro também. Então nós contamos com todos aí nessa primeira semana para darmos um incentivo à Folha Espírita e darmos um incentivo à semana de homenagem à doutora Marlene. Então nós podemos passar para outra parte dos trabalhos.